Bora lá então. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. De cara, quando o assunto é Guerra Fria, algumas pessoas imaginam isso. Uma guerra fria dentro do meu peito, não me encontro um jeito da gente viver em paz. Outros já pensam nisso. Hey brother, that's my life. Gente, tosque! Toma, tosque! Mas tá tudo errado, não é nada disso não. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada, partido único, igualdade social e falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, essas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos. O que foi a Paz Armada? A Paz Armada foi um período no qual as duas potências envolveram-se em uma corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois sempre haveria o medo do ataque inimigo. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a CIA lançou a Operação Kit, em que foi implantado em um gato dispositivos de escuta para escutar as conversas soviéticas. Afinal, quem suspeitaria de um gato que usasse uma escuta? A primeira missão já falhou depois que o gato foi atropelado e a operação de 15 milhões de dólares foi descartada. Corrida espacial. Os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir objetivos significativos nessa área. Isso ocorria porque havia uma grande disputa entre potências com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado no ponto de vista tecnológico e espacial. No ano de 1957, a União Soviética lançou o foguete Sputnik com um cachorro dentro. Foi a cadela Laika que foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Em 1961, a União Soviética colocou pela primeira vez na história um ser humano para viajar no espaço. 8 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana. Divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, com a capital em Berlim, que ficou sendo a zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, parte que era capitalista, ficou sob influência dos países capitalistas. A cidade de Berlim foi dividida entre 4 forças que venceram a guerra: União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Em 1961 foi levantado o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. O Brasil na Guerra Fria. O Brasil na Guerra Fria. Como um país seguidor do sistema capitalista e com fortes laços comerciais com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, o Brasil ficou proporcionado ao lado do bloco norte-americano. Quando no começo de 60, o então presidente brasileiro João Goulart começou a adotar algumas medidas consideradas socialistas. Ocorreram um golpe com os militantes no poder. O Brasil estreitou ainda mais as relações com os Estados Unidos. Alguns conflitos foram gerados a partir da Guerra Fria, como Guerra da Coreia. Me dá isso! Posso comer alguma coisa? Não. Posso comer alguma coisa? Não. Posso comer alguma coisa? Não. Não dá pra responder outra coisa? Tente perguntar de novo. Posso comer alguma coisa? Não. Guerra do Vietnã.
Fim da Guerra Fria e suas consequências. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo. No final da década de 80, em 1989, caiu o Muro de Berlim e as duas Alemanhas foram reunificadas. No começo da década de 90, então o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naqueles países e nos aliados, com reformas econômicas de acordo com os Estados Unidos. E a mudança política do sistema foi sendo enfraquecida. Era o fim do período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, foi sendo implantado nos países socialistas. A queda do Muro de Berlim foi um dos momentos mais importantes da história e levou a grandes mudanças no mundo. A queda do símbolo da Guerra Fria ocorreu de forma pacífica, segundo protagonistas americanos. O Muro da Vergonha não caiu da noite para o dia, foi resultado de um processo longo e complexo, de diversas negociações diplomáticas, afirma então o porta-voz do Departamento de Estado americano, Margaret Taylor. Um dos momentos que auxiliaram na queda do muro, segundo Taylor, foi o discurso do presidente americano Ronald Reagan, no dia 12 de junho de 1987. Na ocasião, o líder americano se dirigiu ao último líder na União Soviética, Mikhail Gorbachev, e disse: "Senhor Gorbachev, derrube esse muro."